Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e depois de um hiato de alguns meses, vamos retomar o nosso projeto de leitura Lendo Nobel. No último episódio a gente conversou um pouco sobre Han Kang, a vencedora do Nobel de Literatura de 2024, e a gente conversou sobre 3 de seus livros, A Vegetariana, O Livro Branco e Atos Humanos. Recentemente saiu um livro novo dela, chamado Sem Despedidas, que eu ainda não consegui ler, já estou providenciando, mas enquanto isso não acontece, a gente volta um ano e a gente conversa sobre Ian Fosse, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2023. Ian Fosse é um autor, poeta, dramaturgo, tradutor, um estudioso literário que nasceu em 1959 lá na Noruega. O Ian Fosse é muito conhecido por escrever em nynorsk, uma das 2 línguas oficiais da Noruega. Essa língua, o nynorsk, é usada justamente pela minoria da população por se basear em dialetos rurais, algo que a gente pode considerar com uma pegada mais interiorana. Daí a gente já pode também pensar nas dificuldades de tradução, afinal estamos falando não de uma língua comum como o inglês, mas de uma língua norueguesa, mas ainda assim uma língua usada pela minoria da população. Embora desconhecido no Brasil, ou pouco falado no Brasil, a obra do Ian Fosse é amplamente premiada. O autor inclusive é repetidamente mencionado como um dos grandes dramaturgos da atualidade. Suas peças são conhecidas no mundo todo, são encenadas, e ele é o dramaturgo norueguês mais representado depois de Erik Ibsen. Então a gente vê que, embora a gente vá conversar sobre sua prosa, a gente vai tentar puxar também um pouco sobre suas peças, conversar esse campo em que ele tem domínio, onde ele tem aclamação da crítica. Em questão de classificação literária, a literatura do Fosse pode ser considerada como um minimalismo pós-moderno. Suas peças tendem a pertencer ao teatro pós-dramático, mas é tudo muito nebuloso, tudo muito específico, para ser sincero. O que Ian Fosse produz é algo que não se vê muito, e justamente essa particularidade e essa até mesmo originalidade abraça muitos leitores, mas ao mesmo tempo repele tantos outros. A gente já está cansado de falar aqui que literatura não é unanimidade, ao mesmo tempo em que pode agradar muitos, pode desagradar tantos outros, e eu acho que Ian Fosse é um desses autores emblemáticos. Sua literatura é uma literatura sólida, consolidada, mas ainda assim não é para todos. A crítica pode aclamar, mas os leitores podem encontrar muita dificuldade, não necessariamente com a compreensão do texto, mas se perguntar o que o autor quer, aonde ele quer levar o leitor ao falar sobre essas coisas, ao escrever dessa maneira, ao se utilizar de métodos que parecem andar na contramão do que está sendo escrito, do que está sendo produzido nos dias de hoje. Digo isso por quê? Porque as suas peças, a sua prosa, geralmente não tem um enredo muito claro, ao mesmo tempo em que há o uso repetitivo de certas palavras, frases muito simples para descrever relacionamentos humanos comuns, como amor, como separação, como a morte. Ele parece muito centrado, muito focado em alguns temas, e ele não abre mão disso. Não é um autor que parece sair de sua própria zona de conforto. Para muitos isso não é um problema, enquanto para outros sim, é um problema. O autor tem que se renovar a cada novo livro, a cada novo tema. Ele tem que fazer com que o leitor não se canse de sua obra, que o leitor sempre encontre algo de muito novo, enquanto ele prefere sempre estar isolado naquele mundinho pessoal dele lá em uma cidade interiorana da Noruega. Outro fator importante para que a gente possa conversar sobre os livros de Ian Fosse é justamente a importância da religião na família de Fosse e na própria vida do autor, pois ela obviamente vai refletir em seus textos, em sua obra. A família do Ian Fosse tem predominância luterana, embora o próprio Ian Fosse tenha optado por uma adolescência e
início de juventude ateísta, mas alguns anos depois, já com certa idade, ele enfim se converte ao catolicismo. Então a gente tem aqui uma religião protestante, seguido de um ateísmo e a volta ao cristianismo, mas não a um cristianismo protestante, e sim a um cristianismo católico. Isso faz toda a diferença, e isso obviamente vai refletir na literatura de Fosse. Ian Fosse é considerado um autor tardio em questão de publicação, tanto aqui no Brasil como lá fora da Escandinávia, tanto que o seu primeiro livro traduzido para os Estados Unidos foi justamente em 2006, o que é bastante curioso. Quando a gente pega a sua obra, a gente vê que ele tem livros publicados na Escandinávia, na Noruega, desde 1989, por ali. Então a gente vê certo atraso com suas publicações. Mas quando as publicações aconteceram, ele disparou, ele despontou, veio a aclamação da crítica, veio a premiação em grandes prêmios internacionais e essa consolidação que mais tarde, especificamente no ano de 2023, viria a laureá-lo com o Nobel de Literatura. Aqui no Brasil, ele teve primeiro Melancolia, publicado pela editora Tordesilhas, e só em 2023, algumas semanas antes do anúncio do Nobel, a Companhia das Letras trouxe um livro dele. Em contrapartida, enquanto dramaturgia, enquanto peças literárias, ele é bastante conhecido em todo o mundo, com várias encenações de suas peças em todos os continentes, mas até o anúncio de sua laurea, nenhuma publicação de suas peças aqui no Brasil, pelo menos. Caso você já esteja familiarizado com o Prêmio Nobel e com o nosso projeto de leitura Lendo Nobel, você sabe que cada autor é escolhido não por um livro, não é escolhido o livro do ano, e sim o conjunto de sua obra. E essa escolha é justificada com uma frase, e a frase a respeito da justificativa com a escolha de Ian Fosse é justamente a seguinte: Ian Fosse foi laureado com o Nobel de Literatura por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Vou repetir a frase para vocês. Ian Fosse foi escolhido por suas peças e prosas inovadoras que dão voz ao indizível. Vamos pegar um pouco dessa parte final para a gente poder conversar depois que eu falar um pouco sobre seus livros. Dar voz ao indizível. Essa escolha foi um tanto polêmica, ainda mais para quem não gostou de sua literatura. Então esse dar voz ao indizível é algo que quem leu e gostou entendeu perfeitamente, mas quem leu e não gostou se apoia nessa frase, se apoia nesse trecho para tecer as suas críticas. Por fim, a gente tem que lembrar que este é o 4º Nobel de Literatura para a Noruega. Para a gente finalizar, vamos falar um pouco sobre as publicações dos seus livros hoje no Brasil. O primeiro livro, como eu falei, de Fosse publicado foi Melancolia, lá em 2015, pela Tordesilhas, embora esse livro hoje se encontre esgotado. Com o anúncio da laurea de Ian Fosse, a Tordesilhas não se manifestou a respeito de uma republicação, de uma nova edição, então a gente não sabe mais se os direitos desse título estão com eles. Vamos aguardar. Já a Companhia das Letras, curiosamente ou não, semanas antes do anúncio do Nobel, publicou a Alice, e hoje não só a prosa, mas a própria poesia e as peças do autor estão espalhadas por várias editoras, sejam elas a Companhia das Letras, a editora Fósforo e até mesmo a editora Zain. Então, para a organização do nosso projeto de leitura, as resenhas do Ian Fosse vão se organizar da seguinte maneira. Eu achei um tanto cansativo o episódio sobre a Han Kang quando eu coloquei 3 livros de uma vez para a gente conversar. Então eu optei a partir de agora para a gente conversar, para ter um episódio sobre um laureado a cada 2 livros. Obviamente, quando esse livro não for um calhamaço, não for um livro muito grande, que aí vai demandar um episódio específico só para ele. Mas aqui não é o caso. Os livros do Ian Fosse geralmente são livros bem finos. Então, a cada 2 livros lidos, eu venho aqui, converso com vocês. Espero que vocês deem a sua opinião sobre o autor ou sobre a obra em específico. E aí a gente lê mais 2 livros e senta para conversar. Eu pensei em organizar as leituras por ordem cronológica, mas a literatura de Ian Fosse eu acredito que não precisa necessariamente ter essa organização, então eu optei por organizar primeiro por prosa, depois por poesias e depois por peças. Isso dentro das próprias editoras. Então hoje a gente vai conversar sobre a Alice e trilogia. No próximo episódio a gente vai conversar sobre os 2 livros de prosa publicados pela editora Fósforo, que são A Casa de Barcos e Brancura. Daí a gente vai conversar num outro
episódio sobre Melancolia, da editora Tordesilhas, que eu tenho esse livro, e Manhã e Noite, publicado pela editora Zain. Logo após a gente vai conversar sobre a coletânea de poesia dele, que foi publicada pela editora Círculo de Poemas, se eu não me engano o nome. E por fim a gente vai conversar sobre Vai Vir Alguém e Outras Peças, que foi um livro publicado pela Fósforo. A gente pode mudar esse cronograma a qualquer momento, obviamente, com a publicação de sua obra mais importante, seu magnum opus, Septologia, programado para ser publicado em 2025 ainda pela editora Fósforo. É um livro de mais de 1000 páginas, então demanda tempo, cuidado com tradução, com edição, com revisão. A gente não sabe se esse livro vai ser publicado em volume único, afinal lá fora foram publicados, se eu não me engano, em 3 ou 4 volumes. A gente está aguardando, não se tem muitas notícias além de que vai ser publicado em 2025, então estamos no aguardo. E obviamente, por se tratar de sua obra mais importante, assim que sair a gente tenta parar tudo que a gente está lendo do Ian Fosse para se dedicar à sua obra mais importante, nada mais justo. Mas enquanto isso não acontece, vamos conversar então sobre 2 de seus livros, É a Alice e Trilogia. É a Alice foi publicado em 2004 na Noruega e certamente foi o primeiro contato da maioria dos leitores brasileiros, porque ele foi publicado em 2023, algumas semanas antes do anúncio do Nobel. Como toda a bibliografia do Fosse, o livro não tem uma narrativa muito clara, não tem um enredo com início, meio e fim, mas fala basicamente sobre Signe, uma mulher que está deitada na sua sala, em frente a uma janela, em um estado de sonolência e contemplação. É um dia qualquer do ano de 2004, mas ainda assim ela se pega pensando em uma noite muito trágica de sua vida. Uma noite chuvosa de 1979, quando seu esposo, Asli, decidiu encarar a escuridão, a tempestade e as recomendações da esposa de que ele não fosse dar um passeio de barco em meio a uma tempestade. E ele, obviamente, ignorou esse pedido da sua esposa, ele ignorou todas essas condições climáticas e ele decidiu dar esse passeio de barco, mas ele nunca mais voltou. Então eu vou ler aqui para vocês na página 9, já para vocês sentirem um pouco como que é a maneira, a escrita de Ian Fosse nos passar a sua literatura. Então diz o seguinte na página 9. Ela olha para essas coisas sem ver, e tudo está como sempre esteve, nada mudou. Mas assim mesmo tudo mudou, ela pensa, porque depois que ele desapareceu e nunca mais voltou, nada mais foi o mesmo. Ela simplesmente está aqui, porém, sem estar aqui, os dias chegam, os dias passam, as noites chegam, as noites passam, e ela os acompanha, sempre com movimentos vagarosos. Então a gente pode verificar aqui que é uma mulher que está vivendo, que está em um ambiente, mas que ao mesmo tempo não está nesse ambiente, que de alguma forma ela não está vivendo. Um quadro depressivo, um quadro de imersão, de introspecção, arrisco dizer não viver, mas apenas sobreviver. O leitor então vai entrar nessa mente tristonha, nessa mente frustrada, nessa mente depressiva e vai encontrar, obviamente, um fluxo de consciência em que ela muito se questiona. Ela se questiona a respeito da escolha desse passeio em um período muito conturbado, em um período noturno, em um período chuvoso, com tempestade. Ela se pergunta se é culpada por esse passeio repentino, por que Asli fez isso, o que ela poderia ter feito enquanto esposa para intervir, para evitar tal situação drástica. E obviamente, onde estaria Asli agora? Será que ele estaria em uma outra cidade, em um outro lugar, debaixo das águas? Então todos esses questionamentos passam pela cabeça de uma mulher que está vivendo ou sobrevivendo um período dramático, um período depressivo, um período em que os questionamentos são mais fortes do que toda e qualquer outra coisa. Então na página 24 esses questionamentos surgem para a gente da seguinte maneira.
Será que ela deveria tê-lo acompanhado com mais frequência? E será que se o tivesse acompanhado naquela noite, aquilo nunca teria acontecido? Será que nesse caso ele ainda estaria lá agora? Mas ela não pode pensar assim. Isso não leva a nada, ela pensa. Porque afinal ela nunca gostou de andar de barco. Mas ele gostava. Ele saía de barco pelo fiord na primeira oportunidade. Sempre assim, todos os dias. Com frequência. 2 vezes no mesmo dia, ela pensa. E que ele pudesse simplesmente nunca mais voltar. Sumir, desaparecer, simplesmente nunca mais voltar. E que ela pudesse continuar sozinha. Porque afinal eles nunca tiveram filhos. Ela e ele. Eram apenas os dois. Ela e ele. Ela pensa. Ele estava aqui. E depois nunca mais voltou. Desapareceu. Com esses trechos, o leitor pode pensar em um primeiro momento que se trata de apenas mais um livro sobre relacionamentos fadados ao fracasso. Mas a Alice se apresenta, na verdade, ao menos para mim, enquanto leitor, como um retrato muito fiel, muito sincero e, obviamente, brutal sobre a força angustiante da ausência. Não somente de Ashley e seu sumiço repentino, mas de tudo o que foi compartilhado e vivido por ambos naquele lugar, naquela casa, escolhida a dedo por Signe, e consegue elucidar, trazer com mais força ainda, justamente o peso dessa ausência, como as coisas continuaram acontecendo, como uma vida continuou a existir, ou novamente sobreviver, desde 1979 até o momento dessa leitura, até 2004. Obviamente, enquanto as coisas aconteceram, enquanto o mundo girava, alguém perdeu. Mas quem que perdeu exatamente? Foi Ashley que perdeu por não estar ao lado de Signe? Ou foi exatamente Signe que perdeu o sentido de sua vida e entrou em uma monotonia com a ausência de Ashley? Foram esses particularmente os questionamentos que me suscitaram a mente quando eu estava fazendo essa leitura. Vocês já podem reparar que foi uma leitura muito proveitosa para mim. Eu sei que muita gente não gosta do Ian Fosse, não gosta de Alice, mas eu particularmente adorei esse livro, de verdade. Então eu vou ler aqui para vocês na página 12 esse cuidado que o Ian Fosse colocou ao mostrar que Ashley e Signe tinham um relacionamento muito sólido, muito real, muito palpável, uma parceria muito forte, e faz com que o próprio leitor se questione: meu Deus, uma pessoa vai sair assim em alto mar em meio a uma tempestade? Parece que ele não quer estar com Signe, mas por quê? Sendo que eles têm um relacionamento consolidado, sendo que eles construíram uma vida inteira naquele lugar, sendo que essa casa deles é uma casa que foi escolhida a dedo por eles, como diz aqui na página 12 que eu vou ler para vocês. Porque assim foi que ela quis. Ela quis morar num lugar onde não morasse mais ninguém. Onde ela e ele, Signe e Ashley, estivessem tão sozinhos quanto possível. Um lugar abandonado por todos os outros. Um lugar onde a primavera fosse primavera, o outono fosse outono, o inverno fosse inverno. Um lugar onde o verão fosse verão. Era num lugar assim que ela queria morar. E essa morada escolhida por Signe, obviamente, é quase que um personagem à parte. Por quê? A casa é um quadro fixo. 90% do enredo de Alice acontece justamente nessa casa. Então a gente tem aqui um cenário estático, com poucas descrições, sem muito agregar. A gente não conhece muito bem os cômodos da casa, mas a gente ao mesmo tempo não conhece muitas riquezas de detalhes das próprias características físicas dos personagens. O Ian Fosse não se prende a esses detalhes, então essa simplicidade, essa clareza do autor, sinceramente, muito me agradou nesse livro, nessa história, porque com o passar das páginas, essa repetição da narração, esse fluxo de consciência vai se expandir em determinado momento, vai ganhar novas camadas, e justamente dentro desse quadro estático, dentro desta casa, a gente vai acompanhar o quê? Que é a grande chave, que é a grande sacada de Ian Fosse. O tempo, presente, passado e futuro, de repente vão se movimentar dentro daquele único espaço. Então a gente está dentro da casa de Signe em 2004, observando a Signe, olhando na janela, mas em determinado momento, sem uma marcação de texto e sem uma marcação de tempo, quando a gente perceber, a gente vai ver que esse
tempo se movimentou. Talvez a gente não esteja mais em 2004 com Signy, mas a gente volte e esteja em 1979. Mas de repente a gente pode caminhar um pouco mais para frente e a gente perceber que esse tempo está um pouco prolongado ao perceber que a própria Signy envelheceu. Então a gente não está mais em 2004, mas a gente pode estar em um tempo futuro. Tudo isso dentro da casa da própria Signy, sem uma marcação de texto, sem uma marcação de tempo também. A escrita do Ian Fosse é justamente essa. É uma escrita em que quase não tem parágrafos, ele não se apropria de pontos finais, mas de bastante vírgulas. Então a gente não consegue perceber com muita clareza, se a gente não estiver atento, que o tempo mudou, que a gente pode estar na verdade no passado, que a gente pode estar no futuro, ou que uma camada está sobreposta à outra. A gente vai ver em determinado momento que a Signy está olhando para a janela onde o seu marido saiu, mas ao mesmo tempo ela pode estar olhando de repente para a própria Signy do futuro, ou ao mesmo tempo ela pode estar olhando para o Asli do passado, quando eles se conheceram. Então tem essa movimentação de tempo que é particularmente muito interessante para mim. E aqui a gente já encontra esse dar voz ao indizível, a justificativa da academia sueca para a literatura de Fosse. Pelo menos para mim ela parece acessível, parece uma constatação muito boa. É justamente esse o entendimento que eu tive de que a casa deixa de ser apenas um cenário ou o cenário principal, que afinal é o lar de Signy e de Asli, e ela se torna algo muito maior, não somente para Asli, não somente para Signy, mas até mesmo para as outras pessoas que estiveram ali antes, porque como eu falei, esse movimento de tempo vai fazer com que a gente volte ao passado e veja até 3 gerações antes de Asli que moraram justamente naquela casa, naquele mesmo ambiente. Então eu vou ler aqui para vocês na página 102 um exemplo rápido de como essa visualização aqui especificamente dos ancestrais de Asli. Página 102 diz o seguinte: e agora ela precisa ir para casa, ela pensa, e então dá a volta na antiga casa onde mora, e lá em frente ao pátio ela vê uma mulher velha com um casaco azul, e na cabeça ela tem uma touca bege que ele costuma usar, e a mulher velha se apoia numa bengala, e ela caminha e numa das mãos traz uma sacola vermelha, e ela vê que um menino caminha ao lado da mulher velha, e ele também segura a alça da sacola de compras, e agora ela vê, aquele é ele quando menino, é ele que está lá andando, ela pensa, e ela vê a mulher velha pousar 2 dedos tortos sobre a mãozinha dele, e a mulher velha e ele sobem no patamar de pedra, e ela apoia a bengala na parede e ela abre a porta da casa. Então vocês veem aí a Signy, uma mulher em 2004, reconhecendo o Asli enquanto criança em algum período passado. Algo que ela obviamente não estava nem viva para poder acompanhar em tempo real. Ou ao menos conhecendo Asli. E de alguma forma aquela casa com seu misticismo, com a sua particularidade, fazia com que as pessoas ali dentro pudessem ter essa visualização, tanto de passado quanto de futuro. O indizível, a justificativa da academia para a literatura do Ian Fosse, logo se apresenta aqui no livro, ao menos para mim, vou deixar bem claro, e se mostrou acessível, se mostrou uma grata constatação. Eu particularmente consegui captar a justificativa, compreendi justamente que nada é dito ali, mas a ausência de Asli faz com que Signy veja e reconheça que aquele lugar não é mais apenas o seu lar, não é mais o conforto do casal, ou a sua tão adorada casa de um dia. Aqui ela hoje obviamente se refugia, mas possui outras relevâncias, outros significados. A Signy de 2004 não tem contato com ninguém, ela não conversa com ninguém, mas ao mesmo tempo a sua mente diz tanta coisa, sua mente dá voz ao indizível, ela reconhece tantas pessoas, ela entra em contato com tantas pessoas do futuro ou do passado, em que ela obviamente não consegue
consegue interagir, mas que ao mesmo tempo aquilo diz tanto a respeito, obviamente, de Signe, de Asli, e esse contato não dito, mas compreendido tanto pela personagem quanto por nós leitores, muito me agradou. Então, a Alice, para mim, apesar de todas as suas estranhezas, me chamou bastante atenção, me deixou muito empolgado para ler outra coisa do autor, e não demorou muito para acontecer. Vocês perceberam que a Asli não tem um enredo muito definido. Eu falei um pouco sobre o que eu captei, sobre as minhas percepções, mas de fato a Asli tem 112 páginas. Dessas 112 há um fluxo de consciência, há uma narrativa muito repetitiva, e é assim que você vai encontrar Ion Fosse, é assim que o Ion Fosse vai conversar com você enquanto leitor, e cabe a você, leitor, aceitar, querer ouvir, querer ler o que o Ion Fosse tem a dizer ou não. A história, Signe ou Asli, ou enfim, quem quer que seja, vão continuar suas vidas. A gente tem um vislumbre do futuro, e a gente, pelo menos eu, enquanto leitor, enquanto primeira aventura com Ion Fosse, eu gostei muito da maneira como a história, não vou nem dizer como foi finalizada, porque a gente sabe que não tem um final, mas como ela foi interrompida. Para mim foi bastante satisfatória essa leitura. Então, obviamente, eu não perdi tempo quando Trilogia foi enfim lançado também pela Companhia das Letras. Diferente de Asli, Trilogia já é um livro mais movimentado, um livro com mais eventos. Trata-se aqui de uma coletânea de 3 novelas publicadas posteriormente como um livro único. Então temos aqui Vigília, publicado originalmente em 2007, Os Sonhos de Olave, publicado originalmente em 2012, e Repouso, publicado em 2014. Em 2014 também foi publicado como livro único, recebendo esse título de Trilogia. Trilogia é justamente um dos livros mais conhecidos de Fosse, embora eu particularmente prefira a Asli, mas Trilogia para mim também foi um livro muito bom. Um livro melhor na releitura do que na leitura. Eu fiquei muito impactado com a Asli, e aí eu reli, vi para Trilogia, li Trilogia, gostei, mas senti que faltou alguma coisa, e aí eu fui reler. Na releitura eu gostei mais, mas ainda assim não é o meu favorito. Então eu vou tentar conversar um pouquinho sobre essas 3 novelas para que a gente consiga entender as intenções do autor. Afinal, essas 3 novelas têm um fio condutor que une como um livro único, e aí a gente vai tentar entender onde o autor quis chegar. Em Vigília, a gente conhece o casal Alida e Asli, ambos menores de idade, andando a esmo pelas ruas de Björgvin, enquanto procuram um quarto para alugar. O problema é um pouquinho grande. Alida, esta jovem menor de idade, está grávida, em um estágio avançado da gravidez. Ela está prestes a dar à luz, e as pessoas naquela cidade não se sentem nem um pouco confortáveis com a presença dela. Então eu vou ler aqui para vocês, página 10, diz o seguinte: E porque ninguém queria recebê-los, será que dava para ver que Alida logo teria uma criança? Aquilo podia acontecer a qualquer momento, e dava para ver. Ou será que era porque os dois não eram casados e assim não podiam ser considerados um casal decente, ou sequer pessoas decentes? Mas será que dava para notar? Não, talvez não. Mas talvez desse para notar mesmo assim. O motivo tinha de haver para que ninguém quisesse oferecer-lhes uma casa. E não era por não querer se casar que Asli e Alida ainda não tinham recebido a bênção da igreja, pois como haveriam de encontrar tempo e oportunidade para uma coisa dessas? Os dois não contavam mais do que 17 anos, então é claro que não tinham o necessário para o casamento. Mas assim que tivessem, os dois pretendiam se casar de verdade na igreja, e na festa de casamento haveria comida e música e tudo mais. Porém, naquele momento as coisas teriam de ficar como estavam, e na verdade era bom que tivesse de ficar como estavam. Mas por que ninguém queria recebê-los? O que havia de errado com eles? Talvez ajudasse a pensar em si mesmos como um marido e uma mulher casados, porque se pensassem assim, com certeza seria mais difícil para os outros notar que os dois andavam mundo afora como dois pecadores, e naquele momento eles já tinham batido em muitas portas, e ninguém a quem houvesse perguntado sobre uma casa disponível se mostrara disposto a recebê-los, e eles não podem seguir andando daquele jeito. A noite está caindo, é o fim do outono, está escuro e frio, e logo também vai começar a chover.
Então a gente vê as coisas se complicando. 2 jovens menores de idade, a moça está grávida, eles estão aparentemente saindo de algum lugar, fugindo de algum lugar, e eles não têm onde ficar. É fim de outono, vai escurecer, vai chover e as coisas não vão melhorar para Alida nem para Asli. Os pais de Asli faleceram em um curto espaço de tempo, e enquanto a mãe da Alida não suporta a filha, então eles estão à própria sorte, estão à deriva. Temos então essa sociedade não datada, a gente não sabe exatamente em que ano essa história está acontecendo. Em Asli a gente soube pelo próprio autor que se tratava de uma história de 2004 e esporadicamente de 1979. Aqui não. E também a literatura de Fosse não nos dá características temporais. A gente não consegue saber, se ele não falar, obviamente, se trata de uma história contemporânea, de uma história mais antiga, se estamos envoltos em tecnologia ou se vivemos em um período em que a tecnologia não existia. Essa sociedade parece uma sociedade bem antiga. Por quê? Porque eles acusam Alida de indecência, de se prostituir ainda tão jovem, de ser uma mulher pecadora, pois ainda menor de idade, já engravidar. Obviamente que a gente sabe que esses pensamentos, embora tenham mudado bastante, eles ainda permeiam a sociedade dos dias de hoje. A gente vê uma jovem grávida, há esse paradigma, há esse preconceito formado sem saber exatamente de onde essa pessoa veio, o que aconteceu para que ela estivesse em tal situação. A narrativa, então, se desdobra nesse movimento que Alida e Asli faz na tentativa de encontrar alguma moradia. E, obviamente, nessas lembranças de Asli e de Alida a respeito de seu passado, de como eles se conheceram, sobre os anseios do futuro. Afinal, um bebê está vindo. Então, se a vida já está difícil assim, imagine quando esta criança nascer. Então, Vigília fala um pouco sobre esse cuidado, essa vigília que Asli tem com Alida, que Alida tem com Asli, esse cuidado que um tem com o outro e essa dificuldade que eles têm em encontrar uma moradia. Basicamente é isso. Já Os Sonhos de Olav, a novela publicada originalmente em 2012, começa da seguinte maneira. Eu vou ler para vocês na página 69. Ele faz a curva e ao chegar à curva enxerga o fiord. Pensa Olav, porque agora ele é Olav, não Asli. E agora Alida não é Alida, mas Asta. Agora eles são Asta e Olav. Então a gente vê aqui uma mudança de nome, a gente vê uma mudança de identidade. Passaram-se alguns anos, acredito que não mais que 2 anos, e com essa nova identidade, a de Olav, Asli vai tentar se desvencilhar de seu passado. A gente vê o pequeno filho deles já nascido, mas ainda assim é uma criança que não fala, então a gente consegue pegar esse espaço de tempo e fazer esse cálculo automático, embora o próprio autor não nos dê uma idade exata para a criança. O que acontece? Asli, ou agora Olav, precisa voltar para Björgvin, mesmo obviamente contra a vontade de Alida, agora Asta, no que ele diz que não, que precisa ir, que ele precisa visitar essa cidade, que ele precisa resolver uma problemática. O medo de Alida, ou Asta, como vocês preferirem, é que justamente essa identidade que eles lutaram para mudar, para ter um novo nome, para ter uma nova vida, para que eles conseguissem viver, seja quebrado, seja levado a ruínas com muita facilidade. Afinal, eles têm medo de que as pessoas em Björgvin reconheçam eles e tentem de alguma maneira fazer mal. Acontece que Olav, ou Asli, como vocês preferirem, tem um plano muito romântico. Ele quer comprar uma aliança de casamento para Asta, e para isso ele precisa se desdobrar até Björgvin para poder justamente comprar essa aliança. Como o leitor já deve imaginar, logo ao chegar à cidade, Asli vai se deparar com pessoas que dizem conhecê-lo, que dizem se lembrar dele, que se lembram de seu nome, Asli, e não Olav. Então vai ser algo bastante conturbado, vai ser algo bastante desconfortável para Asli e obviamente para nós leitores que estamos acompanhando essa viagem, essa busca, essa missão que ele tem de comprar uma aliança, mas se deparar
com essas pessoas que dizem que ele não é Olav, e sim Asli. E o curioso é que as pessoas com quem Asli e Alida tiveram contato em Vigília morreram, todos eles morreram. E essas pessoas que reconhecem Asli atribuem a causa da morte justamente a ele. Então a história nos traz um Asli, possivelmente um assassino, possivelmente alguém que usou a força física para se obter essa nova identidade. Eu vou ler aqui para vocês na página 83. Mataram um homem por lá, não é mesmo? Ele diz assim. Não diga, diz Olav. Eu não sabia, ele diz. Quem? Ele diz. Parece que foi um pescador que morava num abrigo para barcos, diz o velho. E depois, ele diz. E depois uma mulher também foi encontrada morta, e a filha dela desapareceu, ele diz. E ele olha para Olav. Um sujeito de nome Asli morava no abrigo de barcos, antes que o homem morto fosse para lá. Era você que morava lá antes que o pescador fosse para lá. E Olav vê que o velho esvazia o caneco com gosto. E por estranho que pareça, mais ou menos ao mesmo tempo, uma velha senhora desapareceu aqui em Bjorgvin para nunca mais ser encontrada. Uma parteira, diz o velho. Eu a conhecia bem, diz ele. E ele limpa a boca e se vira para o balcão e Olav fica lá, parado olhando para dentro do caneco. Então a gente tem aqui uma conversa um tanto árida, um tanto difícil, e a gente não sabe exatamente se essa pessoa que está acusando Asli está fazendo uma acusação certa, porque a gente não sabe exatamente qual foi o comportamento de Asli. A gente vê que em Vigília Asli em alguns momentos não está presente com Alida, e agora em Os Sonhos de Olav a gente vê que ele pode ter sido acusado de algo que coincidentemente a gente não teve acesso, e o próprio obviamente não vai admitir em nenhum momento. Então fica um questionamento, fica uma coisa muito densa pairando sobre a mente dos personagens e obviamente sobre o leitor. A gente se questiona muito sobre o caráter de Asli, se ele de fato fez isso, por que ele fez isso, e se obviamente ele fez em prol de algo muito maior, que era a sobrevivência dele e de Alida, e obviamente de seu próprio filho. O leitor se pega muito questionando e ao mesmo tempo temeroso por ter torcido por um casal, e esse casal ser um casal errante que supostamente matou tantas pessoas para conseguir criar uma identidade, ter um lar, poder ir e vir em paz. Então o leitor fica com essa pulga atrás da orelha. Repouso, o desfecho da trilogia, nos leva a um outro espaço de tempo, alguns anos a mais. Eu não vou falar para vocês justamente para não quebrar a expectativa com Repouso, com o desfecho de trilogia, até porque vai dar spoiler, mas é surpreendente. O final de Vigília e a condução de Repouso vão fazer com que o leitor fique bastante assustado, bastante chocado, mas ainda assim uma leitura muito boa, muito bom mesmo ter conhecido Ion Fosse, ainda que obviamente eu não tenha gostado tanto quanto de Ea Alice. Eu acho que justamente por essa questão, trilogia é um livro com muitos eventos, é um livro que não há um quadro estático como em Ea Alice. A gente vê Asli e Alida em constante movimentação, e essa movimentação obviamente se faz necessária para a condução da história. Afinal, ao contrário de Asli, em que significa sentadinha, olhando de frente para a janela em um estado de contemplação e de saudades e até mesmo depressão, aqui a gente vê um problema e a tentativa de solucionar esse problema. Está fazendo frio, está anoitecendo e um casal precisa de moradia. E como que eles vão conseguir? Aparentemente, em Os Sonhos de Olav, eles não mediram esforços para conseguir isso. E mais uma vez, apesar de aparentemente trilogia ter um enredo maior, nós estamos falando de 3 histórias curtas, ainda assim não há um enredo muito grande. A gente, assim como em Ea Asli, a gente vai ver os personagens andando, seguindo
seguido suas vidas e aparentemente uma interrupção, não um ponto final nessa história. O próprio Foss não coloca um ponto final. Então a gente vê que essa leitura ela é apenas interrompida, mas ela é continuada. Tanto a gente conseguindo vislumbrar os personagens no futuro. Aqui em trilogia também há essa mescla de passado, presente, futuro. A gente vê esse tempo se movimentando também, embora eu acredite particularmente que ele não funcione tanto como em A Asli, justamente porque os próprios personagens estão em movimento. Então eu acredito que esses movimentos ficaram muito intensos e o efeito não foi tão impactante quanto em A Asli, ao menos para mim. Vocês perceberam também, pelo que eu li, que o estilo da escrita, a narração do Ian Fosse é do tipo ame ou odeie. A escrita desagradou obviamente muitos leitores, afinal estamos falando de um fluxo de consciência repetitivo, sem muitas ações, e as ações, quando acontecem nos bastidores. A gente não vê a ação acontecendo, a gente vê o efeito dessa ação, a gente vê mais a reação. Isso fez com que eu me sentisse mais conectado com o autor. Essas leituras e até mesmo releituras mexeram bastante comigo, tanto que mesmo ocupado com outras coisas, eu sempre pensava em finalizar a leitura para não quebrar esse ritmo, para não quebrar esse fluxo de consciência e poder ler mesmo como uma apreciação silenciosa de como o autor poderia ser tão grandioso, como ele poderia contar uma história, por exemplo, de troca de identidade, ou então uma história de um quadro depressivo de uma maneira tão diferente, de uma maneira tão mais grandiosa, mas ainda assim ele optou por ser contido, por ser sucinto, e ainda assim ele se tornou grandioso. Afinal, estamos falando de um Nobel de literatura, o prêmio máximo da literatura. Então não é pouca coisa. Obviamente que eu não esperava nada revolucionário ou que mudasse a minha vida, que uma leitura que entrasse para o meu top 5 ou enfim, as melhores leituras da vida. Não, nada disso. E eu também entendo quem se frustrou com o autor, mas eu não sei nem explicar exatamente para vocês, mas o Ian Fosse me fisgou. Eu me sinto muito satisfeito com o que ele proporcionou em seus livros, a maneira como ele contou essa história, como ele brincou com o tempo, e o principal, que eu acho que é o que todo leitor, ao final de cada leitura, deve parar e pensar. Essas reflexões que ele proporcionou ao leitor, eu fiquei me fazendo alguns questionamentos, eu refleti sobre essa narrativa por tantos dias, e é uma narrativa tão simples, mas ao mesmo tempo me deixou tão assustado que eu me peguei pensando em diversas vezes a respeito do lugar onde eu estou, principalmente com A Asli. O lugar onde eu estou, como ele era 5 anos antes, como ele vai ser daqui a 5 anos, quem estará aqui? Eu ainda estarei aqui nesse mesmo lugar? Quem estará no meu lugar? Quem hoje eu habito este quarto, eu habito esta casa, mas quem estará habitando daqui a 5 ou 10 anos? Quem habitou 5 ou 10 anos antes? Quais histórias foram construídas dentro deste mesmo espaço? Isso em casa, isso em local de trabalho, em vários lugares que eu estava, eu me pegava pensando sobre isso. Como que esse lugar se movimentava? Como as pessoas se movimentavam dentro deste lugar? Que histórias esse lugar tem para nos contar? Eu mesmo já fiz esse exercício de uma maneira bem despretensiosa, de maneira bem mais para diversão. Nem conhecia os livros de Ian Fosse, mas já olhei diversas vezes no Google Maps como era determinado lugar da minha vida anos antes da minha aparição, antes de eu chegar e até mesmo depois de eu ir embora. Eu morei em uma casa grande parte da minha vida e bateu a curiosidade, eu fui olhar no Google Maps como ela era antes de eu morar, como ela está hoje depois que eu me mudei. Às vezes bateu a vontade de ir lá e bater na porta e falar: olha, deixa eu entrar aqui rapidinho, deixa eu ver como é essa casa hoje, porque passei a minha infância ali, construí histórias ali, e eu me peguei pensando o quê? E se eu parasse ali por alguns momentos? Será que eu conseguia ver o Igor criança que transitava por aqueles espaços, por aquele lugar? Então, A Asli me trouxe muito disso, sabe? Me impactou muito nessas questões. Essa questão de resgatar memórias singelas do que eu vivi e do que os personagens
personagens viveram também muito me impactou. Fora que, para mim, o grande mecanismo de Ian Fosse é um grande deleite, né? A presença desses personagens unidos no mesmo espaço temporal fixo, mas ao mesmo tempo cada um vivendo o seu próprio dia, a sua própria identidade, o seu próprio ano, foi maravilhoso. Apenas confirmou a eficiência da escrita do Fosse para mim. Que se repete, sim, volta com constância ao mesmo ponto, também confunde o leitor enquanto se mantém um estado de estática ao focar não na ação, mas na reação, sim, mas ao mesmo tempo atiça a curiosidade do leitor. A gente fica angustiado para saber aonde o autor quer nos levar. Por que Asli abandonou Signy em É Asli? Por que Olav não é Olav e sim Asli? Porque eles mudaram de identidade. O que aconteceu naquela noite em que eles tentaram procurar moradias e não conseguiram, e essas pessoas misteriosamente morreram, enquanto estamos falando de um casal aparentemente indefeso, enquanto sua esposa inclusive está grávida. Então são fatos que atiçam a curiosidade do leitor, e o mais importante, demonstram que o autor sabe o que ele quer e sabe aonde ele quer chegar. Parece que o autor está sendo repetitivo, que esse fluxo de consciência, esse resgatar o passado é algo enfadonho, é algo cansativo, mas nada ali está por acaso. Essa repetição, esse fluxo de consciência, esse reviver o mesmo dia em vários momentos faz sentido para a história, faz sentido para a literatura de Ian Fosse. Pode não ser inovador, pode não ser disruptivo, ou até mesmo, como quem critica o Ian Fosse, uma literatura que não expõe as problemáticas de uma nação, no caso a Noruega, de um povo que esteve em guerra, ou até mesmo algum tipo de sofrimento de uma minoria, de uma nação, ou uma literatura sem um teor político, sem esse desconforto contra alguém que causou mal a um povo, a uma nação, mas ainda assim, aqui o autor se debruça sobre a mente humana, sobre as angústias, as incertezas, as dúvidas, tanto sobre o passado das pessoas como o seu próprio futuro. Quem nunca parou para pensar sobre o seu passado, sobre os incômodos de tudo aquilo que viveu, assim como quem nunca parou para pensar sobre o seu futuro, sobre os medos do que vem aí, daquilo que a gente provavelmente não está preparado para viver. Então, para mim, pelo menos, Ian Fosse foi muito feliz com essas escolhas, com essa metodologia, com esse estilo narrativo para contar as suas histórias. Foi algo que muito me aqueceu o coração, que eu fiz as leituras com muito prazer, fiz as releituras com mais prazer ainda, e eu espero sinceramente encontrar outros livros seus, me debruçar sobre essa literatura e poder, enfim, conversar com vocês. Eu espero sinceramente que vocês falem se vocês gostam do Ian Fosse, se vocês não gostam, o porquê de vocês não gostarem. Eu sei que ele é um autor difícil, é um autor que não é para todos. Muitos vão achar repetitivo, enfadonho. Eu já vi até comentários de gente falando que toda essa escrita dele, toda essa história, todo esse enredo poderia ser resumido em 5 a 10 páginas, mas tudo tem um efeito, tudo tem um porquê. Nada que está escrito aqui é por acaso. Eu acredito que caso a gente consiga entrar, se debruçar sobre seus livros com esse objetivo, com essa intenção, o leitor só vai ter a ganhar, porque é muito recompensador. Ao menos foi para mim. Eu tô frisando muito esse ao menos foi para mim, porque eu entendo que não é para todos, e nem todos gostaram, e nem todos que ainda vão se permitir ler um dia vão gostar, mas que vocês estejam avisados e que vocês se permitam, pelo menos leiam É Asli, é um livro mais fininho, a trilogia já chega a quase 200 páginas, e de qualquer forma, caso vocês não tenham gostado, caso vocês não gostem de Ian Fosse, vocês pelo menos vão ter se permitido conhecer um autor diferente, um autor norueguês. A gente sabe que a literatura escrita em inglês é a maioria, mas quando a gente consegue virar os holofotes para algum lugar diferente, um lugar mais gélido, um lugar da Escandinávia, uma literatura que sinceramente não está acessível todos os dias para a gente, pelo menos vai valer a experiência. Então eu recomendo muito, muito mesmo, 5 estrelas É Asli. Recomendo também trilogia, com menos força, mas ainda assim recomendo bastante, e eu espero me debruçar logo sobre outros livros seus, sem demora, como eu fiz com Han Kang, para ser bem sincero.
Então, fico por aqui. Eu espero encontrar vocês nos próximos episódios falando sobre Ion Fosse com A Casa de Barcos e Brancura, ou até mesmo com Han Kang e seu Sem Despedidas, talvez Lições de Grego, que possivelmente vai ser lançado agora em 2025. Não sei, a gente precisa acompanhar e respeitar o calendário das editoras. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até mais.